e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso. Eu chamo a sua atenção para essa expressão, desde muito tempo. Repita comigo, por favor. Desde muito tempo. Estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. Estava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lo. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou de um despenhadeiro no lago, e afogaram-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem que havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. Nesta noite, nós vamos compartilhar da palavra de Deus, e o tema que Deus tem nos dado nesta noite para ministrar à igreja é possessão demoníaca, o que é e o que faz. Nesta noite nós vamos ver, pela revelação da Bíblia, o que é uma possessão demoníaca e o que uma possessão demoníaca faz na vida de um ser humano. A propósito, eu pedi a vocês que repetisse comigo a frase:
e já há muito tempo. Um demônio ou demônios pode dominar a vida de uma pessoa por muitos tempos. E nós vemos no texto um homem que há muito tempo ele estava sendo atormentado por uma possessão de demônios. Demônios se apoderavam daquela vida e fazia com que aquele homem sofresse demasiadamente. E uma coisa também que o texto nos revela é que o povo daquela cidade não ficou muito satisfeito por Jesus ter expulsado aqueles muitos demônios da vida daquele homem. Eles eram materialistas, estavam pensando em lucros econômicos, estavam pensando em dinheiro. E hoje, nós estamos diante de uma realidade que as pessoas têm se voltado para o materialismo, e não importa se elas estão sendo possessas, influenciadas, manipuladas por demônios. Numa sociedade materialista que vivemos, as pessoas estão muito mais interessadas em ganhos. Em outras palavras, estão mais interessadas no bem-estar econômico, no bem-estar da vida. Não importa se vão permanecer possessas. Não importa se vão continuar endemoniadas. Mas nesta noite, eu quero trazer da parte de Deus uma revelação muito grande para a sua vida. Como assim? A Bíblia diz que nós não devemos, de maneira nenhuma, nos conformar com esse sistema. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Muitas pessoas sabem que elas ou são possessas por demônios, ou são influenciadas por demônios, mas não lutam contra isso. Vive uma normalidade que já tem até uma vida acostumada a viver numa possessão demoníaca ou numa influência demoníaca. Tanto faz uma coisa como outra. As duas são terríveis e prejudicam a vida do ser humano. Aquele homem não foi até Jesus. Jesus foi até ele. Mas existem muitas pessoas que elas sofrem por possessões demoníacas e não tomam uma decisão verdadeira nas suas vidas de serem libertas. Satanás é muito estrategista e ele sabe dominar uma pessoa. E nem todas as pessoas que Satanás dominam manifestam demônios, ficam possessas. Tem demônios que manipula, influencia, age,
determina na mente da pessoa a vontade dele, e a pessoa nem percebe que está sendo orientada, que está sendo iludida por demônios. Então, esse texto, ele não é um texto simplesmente histórico, que nos traz a história de um homem endemoniado de uma cidade chamada Gadara, e que Jesus passou por lá e expulsou uma legião de demônios dele. Não, mas nos chama a atenção para aquilo que os demônios podem fazer na vida de uma pessoa, e às vezes está fazendo. E para ser mais direto, até mesmo dentro da igreja. Que não deveria haver pessoas possessas e nem influenciadas pelos demônios, mas infelizmente há. Não basta eu ter me batizado nas águas. Não basta simplesmente eu ter confessado Jesus como meu Salvador. Eu tenho que fazer uma limpeza espiritual na minha vida. E esta limpeza espiritual na minha vida chama-se libertação plena, total e irrestrita. A Bíblia define uma possessão demoníaca da seguinte maneira: o que é uma possessão demoníaca? É a condição em que um ou mais espíritos malignos habita e controla a mente, as emoções e o corpo de uma pessoa. Satanás, o senhor do inferno, ele envia demônios para todos os lugares. Ele envia demônio de uma maneira incontável, pois o número de demônios é 1/3 de anjos que caíram. E ele manda, determina, vai perturbar aquela vida, entra naquela vida em forma de doença, entra naquela vida em forma de vício, entra naquela vida em forma de opressão, oprime, escraviza, maltrata até matar. Porque a Bíblia diz: o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. É o papel dele. É o papel de Satanás. Ele está aqui na terra para isso. Não é para fazer o bem. É para atormentar pessoas. Ele não respeita ninguém. Satanás e a sua multidão de demônios não respeita ninguém. Vale a pena lembrar que Satanás, o próprio, se apresentou diante de Jesus para o tentá-lo. Se Satanás não poupou a Jesus Cristo, tentando, imagine a mim e a você. Imagine, nós que não temos o mesmo grau de santidade, melhor dizendo, que Jesus tem. Não temos. Nós que somos inferiores a Jesus, estamos mais suscetíveis à possessão demoníaca e a influências demoníacas. Porque o diabo não só se apodera da vida de uma pessoa,
mas ele influencia o erro. Ele influencia muitas coisas que nós achamos que é certa, mas aos olhos da palavra não são. Não são. Então, vejam, temos mais adequado, o termo mais adequado é demonização. Há uma diferença de uma pessoa endemoniada para uma pessoa que está vivendo sob influência do diabo. Uma pessoa endemoniada, o diabo manifesta, todo mundo vê. Mas uma pessoa debaixo da influência de Satanás, dificilmente o diabo vai se manifestar. Mas ele está sempre influenciando. Ele está sempre tirando a pessoa do caminho de Deus e colocando no caminho do erro, do pecado, da insubmissão, da rebeldia. O diabo faz com que esposas, influenciadas por ele, se rebelem dentro de casa. Faz filhos se rebelarem dentro de casa sem esses filhos nunca terem sido possessos. Por esses filhos nunca terem frequentado um centro de macumba, nunca terem verdadeiramente um contato direto com o diabo. Mas o diabo influenciando a mente. Você fuma maconha, você se prostitui, você vê pornografia, o diabo manda a pessoa fazer e ela faz, obedece. É uma influência na mente poderosa do inimigo. Ninguém precisa ficar endemoniado para roubar a outra, mas o diabo manda roubar. Ninguém precisa ficar endemoniado para matar a outra, mas o demônio incita a matar. Então, amado, ignorar a ação do diabo é não ter visão espiritual, é não enxergar a ação do diabo na terra. E às vezes, em casa, na família, no trabalho, na faculdade, o diabo está vivo e está em derredor, procurando quem possa tragar. Por isso, a Bíblia diz que não devemos dar lugar a ele. Amém? A Bíblia fala que um demônio se apoderou da coluna de uma mulher e manteve aquela mulher 18 anos encurvada. Como demônios não agem? Se a Bíblia conta a ação deles. Jesus entrou na sinagoga. Era o templo das reuniões. Era como se fosse uma igreja, não era o templo principal. E lá estavam reunidos, era um dia de sábado. E Jesus disse, não me convinha libertar essa mulher, que há 18 anos Satanás tinha escravizado ela, deixado ela encurvada. Era um espírito de enfermidade naquela coluna. Hoje nós vivemos no naturalismo. Tudo é normal. É normal ser influenciado por Satanás e estar no vício. Como, por exemplo, da pornografia. É normal estar sendo influenciado por Satanás
e a doença assolando o corpo. E Satanás é tão estrategista que diz assim: você tem essa ou aquela outra doença, você tem. E a pessoa acaba dizendo publicamente: eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho câncer. Tudo isso é movido por espíritos de enfermidade. Eles se transformam em bactérias, se alojam em forma de uma bactéria, de um vírus. Porque a Bíblia fala dos espíritos de enfermidade. Prestem atenção. O que a possessão demoníaca é? Nós já vimos que atinge a mente, atinge as emoções e atinge o corpo. Diga comigo, diga: uma possessão demoníaca tem poder para atingir a mente, as emoções e o corpo. Deixa a pessoa emocionalmente para baixo. E o diabo sabe fazer isso. Deixa o corpo da pessoa, quando não atrofiado, doente, acamado. E a mente, doente, totalmente doente. O que é uma possessão demoníaca? É isso e muito mais. Agora, o que não é uma possessão demoníaca? Toda doença, com transtorno psicológico ou comportamento estranho não é necessariamente uma possessão. Essa é a verdade. Não estou aqui generalizando, dizendo que tudo em termos de enfermidade, em tudo em termos realmente de doença, seja demônio. Não estou generalizando, mas estou afirmando que o diabo age, direto e indiretamente ele age. Não tenha olhe, preste atenção, olhe para mim aqui. Não tenha hoje que não tenha tido pelo menos um pequeno tipo de tentação. Por quê? Porque Satanás jogou na mente. Porque Satanás incentivou a fazer o que não deveria fazer. Enfim, ele está vivo no planeta Terra. Ele está vivo. Observa uma coisa aqui, igreja. Você já notou que há pessoas que entram no templo e não têm coragem, não têm força para orar e acha isso normal? É normal. Cheguei do trabalho cansado, vou dobrar o meu joelho para orar, para quê? E não ora aqui e não ora em casa. É isso que acontece. E vive uma vida parecendo que não está acontecendo nada. É uma vida espiritual fria. Dia após dia a frieza vai tomando conta do coração, da vida, do espírito. E quando é para ouvir a verdade, não tem interesse. Faz de conta que não está acontecendo nada com a vida dele.
No dia que me bate desânimo para orar, no dia que me bate desânimo para ler a Bíblia, a primeira coisa que eu levanto é um clamor repreendendo toda a força demoníaca. Eu digo: saia da minha casa, saia do meu quarto, saia de perto de mim, porque eu fui chamado, eu sou exclusivo para servir a Deus. Não fui chamado para servir ao diabo. Não tenho interesse nenhum em servir, a fazer a vontade dele. Não. Vejam, ela existe. A possessão demoníaca e a influência demoníaca, elas existem. E temos que tomar cuidado. Quantas não são as vezes que o diabo trava a pessoa? Você vai fazer o que na igreja? Você vai fazer o que na Santa Ceia? Você está cansado, não vá, fique em casa. A pessoa não está endemoniada, mas está influenciada. Influenciada. Assim como as redes sociais podem influenciar uma pessoa tanto para o bem como para o mal, os demônios também. Eles têm capacidade de influenciar uma pessoa. Só que a influência demoníaca é para o mal, é para afastar de Deus. Abra os olhos, abra o entendimento espiritual. Tudo aquilo que surgir na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, que seja para lhe afastar de Deus, há uma influência demoníaca. Essa é a verdade. Há uma influência demoníaca. Há o poder de Satanás agindo ali. Há uma interferência demoníaca agindo ali. Tome cuidado, igreja. Peça discernimento a Deus. Peça discernimento. Às vezes eu estou aqui no púlpito, passo os olhos panoramicamente na igreja. Eu vejo pessoas sofrendo possessão demoníaca. Eu vejo pessoas sem forças para ler a Bíblia. Eu vejo pessoas sem forças para orar. Eu vejo pessoas que têm mais de um ano que jejuou. Quer que eu aponte para você? E diga bem assim: olha, você tem tanto tempo que não jejuma. Você tem tanto tempo que não leva a sua vida espiritual a sério. Precisamos levar a nossa vida espiritual a sério. Queremos uma vida liberta. Mas está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está renunciando ao quê? Se realmente, às vezes, é aquela indisposição que a pessoa não sabe nem entender e ela nem sequer percebe. Por que essa indisposição de ir à casa de Deus? Por que essa indisposição de estar na casa do Senhor? Por que quando chego na casa do Senhor não me concentro na oração? E às vezes até a oração de quem está aqui em cima orando incomoda. Se a minha oração está incomodando você, é porque tem alguma influência ruim na sua vida. Amém? Porque oração é uma coisa maravilhosa. Quando a gente ora, ou quando alguém ora por nós, é um motivo da gente sentir a presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas se na oração, seja de quem for, está aqui em cima, orando, e essa oração está me incomodando, tem alguma coisa errada comigo.
Como é que eu vou me incomodar com a oração? Como é que eu vou achar a oração de Edinajara chata? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. E sabe o que é isso? Influência demoníaca na mente. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? É culto de libertação. E às vezes no culto de libertação a gente tem que espremer para o tumor sair. Amém? Não pode passar mertiolate que não arde, não. Tem que passar o mertiolate que arde. Que é para a gente perceber se há algum mal na nossa vida. Davi disse, Senhor, sonda-me, vê se há algum mal na minha vida e arranca. Arranca. Como se manifesta a possessão demoníaca? Veja, vamos tomar o gadareno, por exemplo. Comportamento e força descomunal. O endemoniado gadareno ficou de uma forma que o comportamento dele estava verdadeiramente anormal. Pastor, quando a gente vê uma pessoa com um comportamento anormal, tem possessão demoníaca. Quando não tem possessão demoníaca, tem influência de demônios na mente. Não é o Espírito Santo que faz a pessoa ficar rebelde. É demônio. O Espírito Santo não faz um filho ficar rebelde. O Espírito Santo não faz uma ovelha ficar rebelde. O Espírito Santo não faz um líder se levantar contra outro. Não! Quem faz? Demônio. Ah, mas a pessoa não ficou possessa, mas está influenciada. A mente está cheia de coisa ruim. E o diabo alimenta aquelas coisas ruins que ele já semeou na mente da pessoa. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Como? Olha a força e o comportamento daquele homem. Ninguém segurava, ninguém detinha ele. Ele pegava carne humana e comia. Ele pegava coisas nojentas e saciava o seu estômago. Ele fazia coisas anormais. Uma pessoa possessa, ela desenvolve um comportamento diferente. O comportamento dela não é igual ao comportamento de uma pessoa liberta. Quem entendeu aí, diga amém. Uma pessoa liberta tem um comportamento diferente daquele que está possesso, daquele que está influenciado. 2. Mudança de personalidade. Mudança de personalidade. O endemoniado tinha uma personalidade que não era ele. Não era ele. Agressivo, irrequieto, não queria ninguém perto dele. Quando as pessoas chegavam e o prendia e colocava corrente nele, ele quebrava a corrente e ia se isolar no deserto. Pastor, e hoje? Tem pessoas que se isolam. Não estão possessas, mas estão influenciadas. E precisamos realmente pedir a Deus. Todos crentes têm que pedir a Deus. Pede a Deus, igreja, discernimento de espírito. Porque você pode estar conversando com um endemoniado,
Você pode estar dando vez a um endemoniado e achando que é uma pessoa normal, é uma pessoa de Deus, e não é. Pede discernimento. Satanás não chegou diante de Jesus dizendo: eu sou Lúcifer e vim te tentar. Não. Ele se mascarou. Você é o filho de Deus? Também acho. Você é o filho de Deus? Também acho. Então, prova para mim que tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vai. Então está com fome? Eu sei que você está com fome. 40 dias sem comer, eu sei. Vai. Ele não chegou dizendo que era Lúcifer e que ele ia derrubar Jesus. Ele chegou, sutilmente. Amém? O espírito de engano, a influência demoníaca, ela chega sutilmente. Envolve a pessoa num casamento errado. Envolve a pessoa num relacionamento errado. É tanta coisa, tanta miséria, tanta desgraça que os demônios fazem. E as pessoas, não, foi minha escolha, claro. Ele dá a ideia, depois sai de baixo. Ele dá a ideia e depois sai de baixo. Ele deu a ideia a Eva. Eva comeu, depois ele saiu de baixo. Ele não ficou para ver o estrago. Saiu de baixo. Entenda? Eva levou Adão também a comer. E aí o estrago está até hoje. Diga comigo, diga bem assim em autoridade. Diga: Satanás, você veio para matar, roubar e destruir. Mas, em nome de Jesus, você não vai me alcançar. Quem crê, aplaude Jesus. Além de promover uma mudança de personalidade, ele promove também um comportamento autodestrutivo. É aí que entra a vontade da pessoa se suicidar. E aquele endemoniado de Gadara tinha isso? Tinha, ele se cortava. Presta atenção. Porque hoje é uma noite de libertação. Aquele endemoniado de Gadara, ele se cortava. Ele pegava lâminas, ele pegava pedra. Ele se cortava todo. Se flagelava. Hoje, na mente de alguns seres humanos, é de dia e de noite aquele desejo, se mata. Não está vendo que não tem jeito para você? Se mata. Não está vendo que você não pode fazer nada? Se mata. Não está vendo que a tua vida não vai mais para lugar nenhum? Se mata. Comportamento de autodestruição. Marcos 5:5 diz assim: e sempre, olha que coisa, e sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e se ferindo com pedras. Uma pessoa possessa ou uma pessoa influenciada, ei, olha para mim aqui, ela não consegue ter paz emocional. Ela não consegue ter paz emocional. É uma agitação na mente danada. O diabo, ela pensa uma coisa, o diabo bota ela para fazer outra. Ela quer ir por aqui, o diabo não deixa, bota ela para ir para lá. Agora eu pergunto a você, se você tem esse sintoma, você quer continuar sofrendo? Quem decide é você. Amém? É você. Para parar de sofrer, amada, a gente precisa ter atitude. Diga comigo, para parar de sofrer, precisamos ter atitude. Precisamos realmente,
barrar. Não, Satanás, você não vai usar mais minha vida, não. Você não vai usar mais meus pensamentos, não. Não vai mesmo. Porque eu fiz um pacto com o meu Jesus e eu tenho na minha vida a mente de Cristo. Amém, igreja? Mas não, está aqui no culto, nessa noite, a gente ora, a gente expulsa, mas quando é amanhã, a primeira influência do diabo, cede. Cede. Não é isso que Deus quer. Amém? Não é isso que Deus quer. O que Deus quer e manda para você e para mim é o seguinte: resista ao diabo. Amém, igreja? Resista ao diabo. Neutralize as ideias, neutralize a força que ele tem sobre a sua vida. Resista. Neutralize ele, pare ele. E ele fugirá de vós. Está escrito. Mas não, às vezes apenas conhecemos isso na palavra. E não nas atitudes. Temos que ter atitude. Não espírito de enfermidade. Você não fica no meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Seja a enfermidade qual for. De acordo com a tua fé, ela some. De acordo com a tua fé, ela desaparece. Porque a palavra de Deus diz: aquele que crê, verá a glória do Todo-Poderoso. Não verá o fracasso do Todo-Poderoso, não. Verá a glória. Aquilo que ele pode fazer. E Deus pode fazer nas nossas vidas muito mais daquilo que pensamos e desejamos. É só a gente invocar o nome dele. Amém? Essa é uma palavra para quem crê. Essa é uma palavra para quem realmente está aqui nessa noite, determinado a dizer: hoje eu saio daqui liberto. Amém? Número 3. Como se manifesta a possessão demoníaca? Aliás, depois do comportamento autodestrutivo, vem a rejeição de Deus e das coisas sagradas. Já até falei isso na introdução. Vem a rejeição a Deus e as coisas sagradas, como por exemplo, culto, santa ceia, jejum, oração. Aí vem a rejeição. Meu Deus, eu não posso me acostumar com essa rotina. A rotina de não querer cultuar. A rotina de não significar nada para mim. O corpo e o sangue de Jesus. A rotina de não me envolver com a obra. Não vou numa célula. Não pego a minha revista de discipulado para me envolver com Deus. Para ficar mais fortalecido. Aí fico estagnado. Completamente desprotegido. Não ativo em Deus. Não ativo na obra de Deus, a mente vai sofrer uma influência uma após outra, uma após outra, uma após outra. Todo dia eu tenho que pregar o evangelho. Todo dia eu tenho que estar envolvido com as coisas de Deus. Todo dia eu tenho que sentar para ler a Bíblia. Todo dia eu tenho que orar. Não importa o tempo, se vou orar 1 hora, 2 horas, 1 minuto, 2, não importa. Todo dia eu tenho que estar em contato com Deus. Sabe por quê? Porque se eu parar, eu sei que eu vou esfriar. Ah, mas o Senhor é pastor. Mas a vida espiritual, ela é ativa. Quem entendeu aí, diga amém. A vida espiritual é ativa. Não é aquela vidinha que eu venho na igreja de vez em quando, por desencargo de consciência, fazer uma oração. Não é ativa. Eu tenho que estar envolvido 24 horas com o meu Deus.
24 horas. Não sair fora da presença de Deus, porque se sair fora da presença de Deus, o inimigo vem e pega. Vem, pega, escraviza. Quantos não são os pastores que o diabo escraviza, mesmo eles dentro da igreja? Escraviza na corrupção, escraviza na pornografia, escraviza no amor ao dinheiro. Ei, escute o que eu vou dizer. Naquele dia, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu orei em línguas. E o Senhor vai dizer: aparta de mim. Fora, fora. Porque você deixou a sua vida influenciada pelo inimigo. Você viveu uma vida possessa, irradiada pelo inimigo. Eu creio que a maioria, ou quase todos, já leram essa passagem. Amém? Não é simplesmente aquilo que eu faço pelos outros que vai garantir a minha vida eterna. Mas é o que eu faço por mim para garantir a minha vida eterna. Não é simplesmente o que eu faço pela igreja. Orar pela igreja, jejuar pela igreja, expulsar demônio na igreja. Não é o que eu faço pela igreja que vai me garantir vida eterna. Mas é o que eu faço por mim. É como eu posiciono a minha vida. Eu posso estar expulsando demônio de uma pessoa, mas cheio de influência demoníaca. Cheio de influência de Satanás. Satanás influenciando a minha mente. Então é o que eu faço por mim. Muito bem. Então, uma pessoa possessa, ela rejeita as coisas de Deus, rejeita as coisas sagradas, rejeita a autoridade do líder. Quando você vê uma pessoa rejeitando a autoridade do líder, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja lá onde for, está rejeitando a autoridade do líder, ou está possessa, ou está influenciada. Entendeu? Ou está possessa, ou está influenciada. A mente está cheia de rebeldia, está cheia de discórdia, está cheia de contenda, e isso não vem de Deus. Amém? Já estou terminando. O que a possessão faz na vida do indivíduo? Ela rouba a dignidade. Aquele endemoniado não tinha dignidade nenhuma. Ela escraviza a alma e o corpo. O homem gadareno vivia afastado da sociedade. Não tinha família, não tinha casa, não tinha ninguém, a não ser uma legião de demônio que acompanhava ele, cercava ele, conduzia ele, escravizava ele. O que uma possessão demoníaca faz? Leva à destruição e à morte. Por quê? Satanás, ele só veio para matar, roubar e destruir. E qual a resposta de Jesus a tudo isso? Não é a minha resposta, mas a resposta de Jesus. Muito bem. Qual a resposta de Jesus? Jesus tem autoridade total sobre os demônios. Em Lucas 8:29 diz assim: porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Aquela legião de demônios fazia do gadareno gato e sapato.
Até que Jesus chegou, colocou um ponto final. Jesus está aqui para colocar um ponto final na sua vida. Jesus está aqui para colocar um ponto final na sua dor. Jesus está aqui para colocar um ponto final na sua influência que sofre, que acumula do inimigo. Jesus está aqui para colocar um ponto final na possessão demoníaca na sua vida. Tem coisas que não é normal, igreja. Tem coisas que não é normal. Você está no trabalho, de repente alguém se levanta contra você. Quando você chegar no seu trabalho, a primeira coisa que você faça é orar. É repreender toda a ação demoníaca da lei. É orar. Tem gente que anda com o corpo aberto. Nem os pais de santo querem. Os pais de santo chamam os filhos de santo e dizem assim: vem aqui, meu filho, eu vou fechar o seu corpo. Você sabe que o pai de santo não fecha corpo de ninguém. Mas tem crente que anda de corpo aberto. Vai trabalhar, não ora. Vai trabalhar, não jejuma. Vai visitar um parente, não ora. Chega com o corpo aberto diante de um parente, o parente está endemoniado até o cabelo. Tem até cabelos voando demônio voando pelo cabelo dele. Mas não, é meu parente, então não tem nada que eu esteja aberto. Não, não é assim não. Me lembro que bloqueei o meu irmão. Meu irmão chegou na minha casa bêbado e fumando. Isso aqui você não entra. Aqui você não entra. Só entra depois que você deixar a cachaça e o cigarro. Aqui você entra, sem beber e sem fumar. Eu ia deixar a influência do diabo entrar na minha casa? Eu ia deixar o Zé Pilintra entrar na minha casa, conhecendo a verdade? Não, eu bloqueei o meu irmão de sangue. Agora tem gente que não. Leva uma cachaçinha, é de Deus. Leva um baseadozinho, é de Deus. Leva uma mulherzinha para a cama de mamãe é de Deus. Não. Não é assim não. Vigia. Tem discernimento espiritual. Pede a Deus. Deus dá discernimento espiritual. Amém? Uma certa vez eu disse para uma certa pessoa: não deixe o pecado entrar na tua casa. Achou que quem estava falando era eu. Não era Deus através de mim. Deixou o pecado entrar. Hoje, está pagando o preço. Está pagando o preço. Porque não ouviu a minha voz. Eu disse: não deixe o pecado entrar na tua casa, viu? Porque no dia que o pecado entrar na tua casa, vai dar muito trabalho para sair. E às vezes nem sai mais. Quem está entendendo? Então a resposta de Jesus para uma pessoa endemonizada é libertação. A libertação é possível pelo poder de Cristo. Foi a ele dado todo o poder. O homem gadareno foi restaurado completamente. Saíram, pois, para ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e cujos pés acharam sentado o ex-endemoniado, vestido em perfeito juízo. O homem que havia saído dos demônios, e ficaram atemorizados. Quem é ele? Quem é ele? Gente, uma pessoa liberta, ela atemoriza. Uma pessoa liberta, atemoriza. Uma pessoa liberta mostra algo diferente. Uma pessoa liberta chama atenção. Você entendeu? Quando viram aquele ex-endemoniado, ficaram pasmo. Mas olha o que aconteceu. Olha quem foi que fez isso. O homem está curado. O homem está em perfeito juízo. O homem, olha quem foi que fez. Se isso não acontece na tua vida, nem na minha vida, ou a gente ainda está possesso, ou está sofrendo influência maligna. Mas é preciso que haja algo diferente. Amém? É preciso que as pessoas vejam que Jesus entrou de fato na nossa vida.
Amém? É aquilo. Jesus de fato entrou na vida daquele homem. Espantou a todos. Que negócio é esse? Eu estou liberto, mas Jesus ainda não entrou na minha vida. Eu não tenho coragem para nada. Aquele homem já foi diferente. Ele já chegou junto de Jesus, pronto. Para onde você vai? Para onde o senhor for. O que você quer? Expulsar demônio também. Não, não vai não. Vai para a tua casa. Expulsa os demônios na tua casa. E ele foi e fez uma limpeza geral na casa dele. Amém? O ministério começa em casa. Amém? Se você não tem autoridade para fazer uma limpeza na sua casa, você nunca terá autoridade para fazer uma limpeza na vida de ninguém. Só vai acontecer paliativo. Só paliativo, Edinajara. Só paliativo. É aquele negócio, sai demônio. O demônio está, fica aí que eu vou sair. Olha quem é que está me mandando. Vai colocar a tua casa em ordem. Amém? Por que o endemoniado começou na casa dele? Porque é lá. É lá o lugar da limpeza. É lá o lugar que Jesus queria habitar e contagiar 10 cidades através daquele ex-endemoniado. Como fez? Aquele cara abriu 10 igrejas. Porque ele foi em 10 cidades, e em cada cidade ele deixou um grupo. Não teve que abrir uma igreja como essa estrutura que a gente vê, mas ele deixou um grupo de pessoas salvas. Ele deixou um grupo de pessoas libertas. Por quê? Porque ele estava totalmente liberto e chegou na casa dele, libertou a casa dele. Amém? Essa é uma grande lição para nós e fica uma grande experiência para nós. A gente não liberta ninguém com a nossa casa suja. Entendeu? Como é que você vai pregar para o marido dos outros se o teu marido está na prostituição? Como é que você vai libertar o marido dos outros do vício se o teu é um viciado? Como você vai educar espiritualmente os filhos dos outros se os teus estão todos fora da igreja? Não tem como. Libertação é algo sério. Libertação é algo que é profundo. Não é paliativo. Eu tenho dito para Deus, Deus, aonde eu colocar a planta dos meus pés, aconteça algo. Aconteça algo. Eu não quero lá enfeitar a casa de ninguém. Eu quero levar uma palavra transformadora, que mude a vida das pessoas. Amém? Que as pessoas sejam mudadas, transformadas, que tenham um verdadeiro encontro com Jesus. Aí sim, o nome do Senhor será glorificado. Mas eu ir na casa de Najara e continuar o mesmo problema. Pastor, esteve aqui e não resolveu nada. Como tem muitos falsos profetas que é assim. Vai na casa da pessoa e não resolve nada. E a única coisa que diz bem assim, é porque você ainda não fechou as brechas. Aquele demoniado tinha brecha em tudo que é lugar. E um encontro que ele teve com Jesus, as brechas todas fecharam. Sabe por quê? Porque o poder é de Deus, o poder é de Cristo. E ele não negocia o seu poder com ninguém. Amém? Ele não vai me levar na casa da missionária justa para que o meu nome seja exaltado. Ele vai me levar lá sim, para que o nome dele seja exaltado. Quem está entendendo? Para que a marca de Jesus fique. E não a minha marca. Ah, foi o pastor que teve aqui. Não. O pastor teve aqui, mas quem entrou aqui foi Jesus Cristo. Amém? É assim. Opa, deixa eu terminar que eu quero orar com a igreja. Louvado seja Deus. E agora,
Como é que a igreja enfrenta o mal? A igreja e o enfrentamento do mal. A igreja deve estar preparada espiritualmente, igreja. Devemos estar preparados. Primeiro, olha, se revista de toda a armadura de Deus. Segundo, peça a Deus o discernimento de espírito. O crente emocional, ele pede a Deus, me dá o dom de revelação, Deus. Eu quero revelar até a carteira de identidade daquele irmão, achando que isso liberta pessoas. O que liberta a pessoa é o dom de discernimento. Discernimento. Olhar para a pessoa assim e saber, tem um demônio ali. E ele vai cair por terra agora. Ele vai cair por terra agora. Ele vai deixar essa vida. E deixar. É assim que a igreja guerreia. Amém? É assim que a igreja guerreia. Revestida do poder de Deus. Tomando o capacete da salvação. As armas que realmente o Senhor disponibiliza para nós. E nos dons, o principal é o discernimento de espírito. Eu conheço uma pessoa influenciada de longe. Conheço uma pessoa possessa de longe. De longe eu conheço. Porque Deus me deu discernimento. E quando é crente, eu não vou a ela não. Eu deixo o demônio agir até ela não aguentar mais. Quando ela não aguentar mais, aí ela vai ter que pedir socorro. E nessa hora que ela pede socorro, aí eu digo, está vendo? Está vendo? O que é realmente que o demônio faz? Se você tivesse aberto seu coração e tivesse verdadeiramente se voltado para a palavra como ela é, não teria acontecido isso. Amém? Tem crente, meu amado, que está na igreja há tanto tempo e ainda é viciado num monte de coisa. É viciado na contenda, é viciado no falar mal, é viciado nos maus pensamentos. Quem foi que disse que vício é só beber e fumar? Quem entendeu aí, diga amém. Presta atenção nisso. A libertação deve ser acompanhada de discipulado. A libertação deve ser acompanhada de discipulado. Para evitar que o espírito volte. Para que realmente serve o discipulado? Para evitar que o demônio volte. Porque a Bíblia diz assim, e havendo o espírito imundo saído do homem, andava em lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrava. Então disse, voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, achando-a desocupada, varrida, adornada, então ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Quem entendeu, diga amém. Você que é discipulador, leve a sério o discipulado. Leve a sério. Trate o seu discípulo como uma alma para Deus. Trate o seu discípulo como uma alma para Deus, não uma alma para você. Você não sabe nem se vai para o céu. Então, trate como uma alma para Deus. Para Deus. Seja dedicado, responsável, ensine a palavra. Não leve o seu discípulo a lhe idolatrar. Vimos aqui que idolatria a pessoas é pecado. Leve a pessoa a se apegar a Deus. Leve a pessoa a buscar a Deus. Leve a pessoa a ter conhecimento de Deus. Amém? E finalmente, devemos andar em santidade. Além de andar em santidade, em vigilância. 1 de Pedro 5,8 adverte. O diabo anda ao derredor. Amém? 3 perguntinhas para nós orarmos. A primeira. Você está
vivendo livre ou oprimido? Como você está vivendo? Analise a sua própria vida. Como você está vivendo? Vivendo uma vida livre ou oprimida? Em Cristo, há libertação e restauração total. Essa é a verdade. O mesmo Jesus que libertou o gadareno está aqui também para nos libertar. Se coloque de pé.